Olá, povo de Deus, aqui da paróquia São José de Vespasiano, Minas Gerais, que, claro, acompanha o nosso canal e também você do Brasil e do mundo, que junto conosco, hoje, no mês das missões, outubro, vamos compartilhar um pouquinho sobre a fundamentação bíblica da missão. E eu queria trazer para você o que significa esse termo missão e se ele é vinculado a um outro termo. Claro que o termo missão aponta para envio ou enviado para. Então, de alguma forma, antes você é chamado, e aí vem outro termo, vocação. Então, você que tem uma vocação é chamado e chamado para desempenhar uma missão. Imagina quando você era pequenininho e alguém da sua família chamava você para comprar o pão lá na padaria da esquina. E aí você ia lá, comprava o pão e trazia, ou seja, você foi chamado por algum deles, desempenhou a missão de comprar lá o pão e, claro, trazer para casa e fazer com que todo mundo tomasse aquele café maravilhoso. Então, um exemplo simples do que esse termo representa para nós hoje. É claro que nessa simples missão que você assume, nós nos deparamos também com vários tipos de missões e que também vários tipos ou várias pessoas aqui na Sagrada Escritura. Então, de um modo muito especial, quem é que envia a gente para a missão? No caso do pão, foi alguma pessoa da sua casa. Mas nessa missão, onde nós somos chamados, ou os personagens bíblicos, de alguma forma, desempenharam algo importantíssimo. Quem o chamou? Deus. Primeiramente, Deus chama cada um daqueles para desempenhar uma missão específica. Abraão é chamado a formar um povo numeroso e ser bênção de nações para muitas pessoas. Moisés, para libertar o povo, do Egito, os profetas, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, foram chamados para serem porta-vozes de Deus e, claro, exortar o povo, corrigir o povo e também consolar em meio à aflição. Então, cada um daqueles, de alguma forma, tem uma missão específica e, em nome de Deus, vão lá desempenhar essa missão a qual elas foram chamados. Também nós temos a presença dos anjos, que, enviados por Deus, vão desempenhar uma missão específica. Lá, Miguel, por exemplo, Rafael, que acompanha lá a jornada de Tobias, e o próprio anjo Gabriel, que anuncia a salvação ou o anúncio, de que Maria iria ser a mãe do Salvador, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos de personagens bíblicos que foram chamados por Deus e desempenharam uma missão. É claro que ao longo disso, não somente os personagens bíblicos, mas o próprio povo de Israel recebe um chamado importante. E aqui nós encontramos em Isaías, capítulo 49, versículo 6, que diz o seguinte: Não basta seres o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os sobreviventes de Israel. Também farei de ti uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Ou seja, Israel não é chamado somente para restaurar as tribos que foram dispersas, não é somente chamado a reunir o povo que de alguma forma está desanimado, está fragilizado depois da grande tribulação que passaram, mas Israel agora, além de chamar todos os sobreviventes e restaurar-se, Israel é chamado agora a ser luz para as nações e assim anunciar a salvação de Deus aos confins da terra. Até porque Israel está espalhado, ele se dispersou e nessa diáspora, ou seja, nessa dispersão, Israel, onde quer que ele esteja, ele vai ser luz das nações. Então, no Antigo Testamento, a gente já acaba que fazendo essa caminhada. E chegando no Novo Testamento, a gente se depara com a figura de Jesus. Jesus, ele é o enviado do Pai. O Pai envia Jesus para quê? Para anunciar o reino de Deus e salvar a humanidade. Jesus acaba cumprindo também essa profecia que é dada ao povo de Israel e agora ele assume como Filho de Deus, como Salvador do mundo e, claro, anunciando e vencendo a morte, também eleva a cada um de nós a categoria de filhos de Deus. Olha que coisa importante. Mas, claro, Jesus ele precisa que outros continuem a
continuar essa missão, né? É preciso prosseguir nessa missão. E aí, claro, chama os discípulos para serem preparados e preparados vão ser enviados para a missão. É claro que antes de Jesus partir, já, por exemplo, no discurso missionário de Lucas 10, enquanto os discípulos estão caminhando para Jerusalém, Jesus está preparando cada um deles, porque logo mais ele irá partir e é preciso prosseguir com aquilo que ele começou. Então os discípulos são enviados em missão e nesse envio missionário eles se deparam com experiências maravilhosas. Então as pessoas começam a experimentar a graça de Deus, ouvir a palavra de Deus, se encantar com tudo aquilo e, claro, eles vêm voltando e falando para Jesus o quanto aquilo foi importante para a vida deles e para a vida das pessoas. E com o passar da caminhada, eles vão prosseguindo ao ponto de Jesus morrer na cruz e, morrendo na cruz, ressuscita. E ressuscitando, agora ele vai reencontrar os discípulos. E claro, reencontrando os discípulos, ele agora pede para cada um deles prosseguir nessa missão. E aqui nós encontramos o relato do envio missionário, né? Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, imagina a alegria do reencontro com Jesus. E essa explosão de alegria, essa explosão de amor, brota dentro do coração dos discípulos também o desejo de anunciar. Imagina que você tem uma notícia maravilhosa, algo acontece de maravilhoso na sua vida, então a primeira coisa que você gostaria de fazer é já comunicar às pessoas que você ama o quanto aquilo foi importante para você. Da mesma forma, a experiência com esse Jesus que ressuscitou e que também enviou o Espírito Santo para animar cada um de nós nessa missão. Então, o mandato missionário, meus irmãos e minhas irmãs, é mais do que uma ordem, um cumprimento daquilo que preciso fazer, mas é uma experiência profunda, onde a gente se depara com a alegria do Evangelho, e aí o Papa Francisco, na sua encíclica, já menciona isso, onde cada batizado, tendo essa experiência dessa alegria do Evangelho que vem de Deus, acaba que também propagando essa alegria. Então é um desejo, é uma vocação, é um anseio, é mais do que um cumprimento de um mandato missionário. Por isso que todo batizado, revestido do Espírito Santo, ele fica completamente agraciado. E agraciado, ele agora acaba sendo enviado. Então, além de Jesus enviar os discípulos, Jesus também nos envia. E claro, toda a comunidade de fé, né, a igreja, também é aquela que envia os seus missionários. Nós temos missionários que vão para terras longínquas, em outros países, outros lugares do mundo, literalmente os confins do mundo. Mas se a igreja dependesse somente desses missionários, imagine como o evangelho não seria proclamado, como o evangelho não sustentaria a fé do povo de Deus. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não somente esses missionários que deixaram suas terras, como eu também deixei a minha terra para estar aqui hoje, por exemplo, não somente eles, mas cada batizado, cada cristão é chamado a ser missionário. Então é batizado e enviado. E no lugar onde você está, você, claro, acaba que se deparando com a pergunta: qual a minha missão? Qual a minha missão no mundo? Ou você veio ao mundo à toa? Claro que não. Então talvez você parasse para se perguntar: peraí, mas o que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? E aí vem outras perguntas. Como cristão, como batizado, como aquele que experimenta essa graça de Deus e essa fé de uma comunidade que é chamada a caminhar dia após dia, qual é a minha missão nessa comunidade? O que Deus me chama? O que eu vou encontrar nessa missão? Quais são os desafios dela? Quais são as alegrias? Quais são as dificuldades? Qual é a certeza que eu vou ter diante desse chamado e diante dessa missão? Que Jesus está
conosco todos os dias. E que a frase não temais, que é tão presente ao longo de toda a Sagrada Escritura, e claro que acaba sendo evocada para todos aqueles que são chamados, ela seja alimento para a minha vida, para a sua vida, para que assim a gente prossiga, continue a missão uma vez dada por Jesus e agora assumida entre eu, você e todos aqueles que acompanham esse vídeo e todos aqueles que são chamados por Deus e enviados por Deus e pela comunidade de fé, a igreja, assumam de fato essa missão de ser testemunhas da alegria do Evangelho e dessa experiência profunda de Deus que está no meio de nós. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês e, claro, não deixe de esquecer de dar o seu like, compartilhar esse vídeo e já assumir essa missão de anunciar o reino de Deus a todos os confins do mundo.